Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sábado Sem Legenda. Eu tô aqui com meus dois amigos, Camila e Vincent. E aí, gente, beleza com vocês? Beleza, Diego, Olá, tudo bem? Tudo ótimo. bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Exatamente. Bom onde quer que vocês estejam, no horário que vocês estejam, né, gente? Estamos diante da TV assistindo a filmes antigos. Aqueles tempos que não mais. Gilberto Barro! Rede Manchete. Sábado Sem Legenda. Violet e Corky se envolvem em uma louca paixão e resolvem levar essa atração às últimas consequências, com um plano para roubar um dinheiro com origem perigosa. Jennifer Tilly e Gina Gershon estão ligadas pelo desejo. Ligadas pelo desejo. E hoje, no Se Sábado Sem Legenda, eu tenho a honra de comunicar que vamos falar um dos filmes de uma das minhas duplas de cineastas favoritas, que são as irmãs Wachowski, que debutaram na direção com esse filme, que é Ligadas pelo Desejo, o Bond, de 1996, que eu acho que é um dos filmes que mais marca, que a gente aqui tá fazendo, sobre isso de ser um resumo do que é o cinema de supercine. Nessa coisa de ser um thriller erótico, de até onde o thriller erótico pode ir. Aí eu queria perguntar pra vocês, inicialmente, antes da gente ir pra produção do filme, como que vocês conheceram o cinema das Wachowski? Vocês gostam do cinema das Wachowski? E quando vocês viram pela primeira vez Ligados pelo Desejo, assim, como foi essa experiência? O Matrix até hoje é um dos meus filmes, é o meu filme preferido, o primeiro Matrix. Eu sabia que elas tinham esse filme anterior aí, eu acho que é o que vem anterior ao Matrix, acho que não tem nenhum entre esses dois. Só que eu acabei vendo ele só recentemente, eu vi ele uns 2 anos atrás, o Ligadas pelo Desejo. E já com mais conhecimento de cinema, até por gostar muito de cinema noir, foi um filme que eu gostei demais e ele se encaixa muito nesse neo-noir estilizado aí, maneirista dos anos 90. Eu acho que é um filme muito, muito bom nesse sentido. Aquela coisa, ressignificar um filme para uma contemporaneidade da época. Então, ele tem todos os aspectos, tem a femme fatale, tem a escuridão, as sombras, aquela coisa da fotografia, mas tudo isso subvertido de alguma forma. Eu acho que é um grande filme, Ligadas pelo Desejo, e revendo agora é uma das obras-primas delas, um dos grandes filmes do cinema delas. E você, Camila? Então, assim, a minha referência também foi Matrix, de começar a saber delas, né? E eu lembro muito da época que as continuações de Matrix foram lançadas, porque foi algo assim meio diferente, assim, porque lançaram uma e logo depois a outra, assim, então, que hoje em dia é tão comum, né? Principalmente esse negócio de parte 1, parte 2 com fim de franquia. Elas estavam lá, assim, nessa dianteira, mesmo não sendo tanto tempo assim. Tem uns 20 anos, né? Vai fazer 20 anos ano que vem, né? Do Resurrections, do Revolutions. Não, Resurrections é do ano passado, né? Do Reloaded e do Revolution. Muito R. Migas, por favor. Branding, né? E eu lembro muito assim porque eu lembro assim, bastidores, que eu lembro que teve a história de que a Lia, né, aquela cantora morreu e ela era atriz também, ela ia fazer Matrix. E aí foi substituída pela Jada Pinkett porque morreu. Então eu lembro que tinha essa expectativa, assim, geração MTV, né, gente? E eu fui acompanhando, assim, os filmes quando foram lançando, mas eu não era muito apaixonada por Matrix, assim, eu achava bom. Eu acho que a gente, quando entra na faculdade de comunicação, começa a ler mais sobre Matrix e começa a se interessar mais, né? Mito da caverna. Eu acho que toda a faculdade de humanas, assim, cita alguma coisa de Matrix, assim, nas aulas de sociologia, né? De Semiótica. antropologia. Semiótica. Porque é um filme realmente, assim, que ele ensina direitinho o que é o mito da caverna do Platão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Mito da Caverna é uma alegoria escrita pelo filósofo grego Platão em seu livro A República. Nessa alegoria, o Platão descreve um diálogo entre Sócrates e o Glauco, que era o irmão do Platão, no qual o Sócrates explica como o ser humano pode se libertar da sua condição passiva e de uma visão limitada de mundo. Nesse diálogo, o Sócrates lhe apresenta um cenário, que seria de uma caverna, no qual as pessoas vivem desde sempre acorrentadas lá dentro. E elas só conseguem olhar para o fundo da caverna, para a parede no fundo da caverna. Do lado de fora da caverna, teria uma fogueira, e entre essa fogueira e a entrada da caverna, passam as pessoas, né? Ali na entrada da caverna mesmo, né? Passam pessoas, animais e tudo mais. Então, a sombra dessas pessoas e desses animais
acaba sendo projetada dentro da caverna, na parede. E as pessoas lá dentro, né, esses prisioneiros, eles só enxergam essas sombras e ouvem os sons que ecoam pelas paredes da caverna e acreditam que aquela é a única realidade existente, né? Não existe outra forma de ver o mundo senão aquela. Só que aí um belo dia, um desses prisioneiros, ele consegue se libertar das correntes e ele sai da caverna. E aí, ao sair da caverna, ele tem contato com a realidade mesmo, né? Com as pessoas do lado de fora, os animais. Ele consegue enxergar a vida como ela de verdade é ali. E aí ele tem a consciência de que tudo aquilo que eles viam dentro da caverna é uma representação limitada dessa realidade. Então ele decide voltar para a caverna com esse conhecimento que ele adquiriu para libertar os outros prisioneiros de lá de dentro, né? Para conseguir convencê-los de que aquilo que eles estão enxergando não é tudo que existe. Mas assim como quando ele saiu da caverna e teve contato com a luz do dia a primeira vez, ele ficou com essa visão turva por um tempo, até ele conseguir enxergar aos poucos as coisas do lado de fora. Quando ele entrou, ele também teve essa dificuldade de enxergar lá dentro, né? Porque ele estava com a visão prejudicada pela quantidade de luz que ele absorveu. E aí, ao entrar e tentar passar essa nova visão para os outros prisioneiros, e eles acham que ele, na verdade, enlouqueceu. E que eles correm o risco, caso saiam da caverna, de também ficarem cegos, né? E aí, esses prisioneiros, na verdade, ameaçam ou acabam matando esse outro cara que se libertou justamente porque enxergam nele essa ameaça. E ele é divertido, né? Um aprendizado divertido, né? Assim, tem uma história, é a jornada do herói clássica, né? Essa coisa assim do escolhido, né? Do Neo, e assim, Keanu Reeves todo mundo adora, né? Então, é um filme muito marcante e eu comecei a gostar a partir daí, a partir de eu começar a entender mais, assim, a ler mais coisas assim que eram criadas a partir do filme, principalmente nesses estudos. A Caverna de Platão já existe, enfim, 1000 anos antes, mais de 1000 anos antes, enfim. Mas foi como foi apresentado para mim, né? A partir assim, inclusive os livros mesmo assim de faculdade, assim, eles tinham escritos, né? Não era uma coisa que o professor falava e tal, numa análise assim dele e tal. E lembro, assim, muito da repercussão negativa do Speed Racer, e mais tarde a gente vai falar sobre isso também, mas como quando eu assisti, assim, eu falei, poxa, esse filme é mó legal, assim, acho que é aquele negócio das pessoas não estarem preparadas, assim, que eu acho que é uma coisa, assim, que eu sinto com as irmãs Wachowski, mesmo com filmes que eu não gosto hoje em dia, por exemplo, Destino de Júpiter, eu não sou muito fã, aliás, sou nada fã, mas eu tava falando com o Diego, assim, e com o Vincent dia desse, assim, que se eu fizer uma maratona das irmãs Wachowski do início ao fim, assim, vendo um filme por dia na ordem, talvez, assim, eu entenda melhor, assim, o que esse filme significa nessa filmografia delas, mas por enquanto, assim, eu não sou nada fã, ficou na minha lista de piores quando eu fiz, assim, esse tipo de coisa, assim. Esse foi o único que eu não vi, apesar de eu ser super fã dos filmes dela, do cinema dela, foi os únicos que eu não vi, e eu normalmente nem dou atenção a essa coisa de, sei lá, como tu falou, né? Speed Racer também foi detonado e eu adoro. As próprias continuações de Matrix eu gosto. Mas tem uma coisa que tem um potencial de me incomodar muito no Destino de Júpiter, que tem nome e sobrenome, né? Que é o nosso querido... Channing Tatum. Não, Channing Tatum. Ed Redmayne. Channing Tatum, eu sou fã. Eu odeio, mas assim, desculpa, amigo, estamos contra nessa. Pois é. Não, mas é engraçado você citar isso, porque eu tenho uma relação muito especial com a Wachowski, porque eu cresci vendo Matrix no SBT, passava direto no SBT. Sim, e eu dublado. Via muito é minha memória. Eu lembro muito a voz da Oráculo nas continuações, isso. Assim, e era uma voz assim. Você é o Oráculo? Acertou. Não era o que você esperava, não é? Quem fazia o Agente Smith era o dublador lá do Steve Martin e tal, assim, eu lembro bem disso, assim, né? Fazia a voz dele. O código de acesso ao computador principal de Zion. E aí, cara, eu era apaixonado por Matrix, achava muita Matrix foda e tal. Mas o Speed Racer foi muito importante pra eu começar a amar o cinema das Wachowski, porque é o filme que eu lembro de quando ele saiu, eu sempre fui vidrado desenho animado. Eu lembro que passava o desenho do Speed Racer na época. Também tinha as novas aventuras do Speed Racer também, que é o desenho, a continuação, aí tinha o desenho classicão, os dois passavam aí nesses cartoon da vida, então. Eu lembro de ver criança, passava também, eu lembro depois, assim, de saber que passava de madrugada no Cartoon. Passava. Junto com Space Ghost, assim, essas coisas assim mais... Exato, Space Ghost. E essa coisa do menino ter um macaco e daqueles movimentos do pessoal
animando, aquelas expressões muito fortes, assim, que parava, ia num, ia no outro, eu achava demais aquilo. E aí quando eu vi o filme, cara, eu vi o filme no cinema, na época, criança, e aquela coisa mega colorida, sabe, assim, o visual, assim, toda essa coisa estilizada do filme, aquilo me impressionou muito, assim, sabe, assim, aquela coisa cartunesca, sabe, e você vê um cartoon misturado com live action. Sim. Eu sempre gostei disso. Eu lembro lindo. Eu lembro de quando eu fui numa locadora, a Blockbuster, quando existia ainda pela primeira vez. E os primeiros filmes que eu aluguei foram o Popeye, do Robert Altman, e o Dick Tracy, do Warren Beatty. Porque era desenho animado. E era com gente. Eu achava foda aquilo. E aí eu fiquei enlouquecido. Até hoje são filmes que eu amo muito. O Speed Racer, eu também só lembro de ter visto na época, mas eu gosto muito dele, assim, eu até teria que rever. Agora que eu já vi o primeiro, talvez eu continue, né, pulando Matrix aí, que eu vi 1000 vezes. Mas uma coisa que me marcou especialmente é que depois eu fui ler até sobre e descobri o que era, são as transições, né? O filme não tem um corte comum. Exatamente. As transições são todas passadas de um jeito, assim, integradas tem diretor aí que se orgulha tanto de fazer um filme sem cortes. Acho o Speed Racer muito mais revolucionário nesse sentido, assim, do que ele Sem faz dúvida, na montagem do filme. Do filme é incrível. E é muito massa. Não, é sensacional. Inclusive, o Speed Racer tem uma história engraçada da minha cinefilia. Eu lembro que ele e o filme do Hulk, do Ang Lee, eram filmes que eu amava. E depois eu descobri que eles são meio odiados, assim. Até hoje eu amo os dois. Eu amo o Hulk do Ang Lee. Não, o Hulk do Ang Lee é perfeito. Um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, assim, incrível. Engole muito boneco aí. Engole vários. E aí, cara, eu lembro de eu ouvir o podcast do Cinema em Cena e o pessoal falando bem tanto do Speed Racer e do Hulk do Ang Lee. E eu ficava, caralho, realmente eu não tô sozinho no mundo. Nossa. Entendeu? E aí foi esse sentimento, sabe assim? Eu acho que a cinefilia tem um pouco disso, sabe assim? De quando a gente descobre que alguns filmes que a gente gosta, que são muito mal falados, eles têm uma ressonância em outros lugares, sabe? Algum defensor. Exato. Eu acho que a gente entende, né, que ser crítico, ser cinéfilo, essas coisas, não é exatamente você ter uma opinião comum com a de todo mundo, né? Essas pessoas acham, a crítica não gostou. Quando eu falo a crítica não gostou é porque, no geralzão, ele chegou muito detonado, mas, assim, depois você vê, assim, que tem muita gente que defende o filme de forma apaixonada e com argumentos, assim, muito melhores que os argumentos que dizem que o filme é ruim, assim. E é lindo o filme. Speed Racer, assim, queria muito, assim, poder ver no cinema, assim, porque deve ser a melhor coisa. E como não existe isso de uma opinião única, né, Camila? Vão ter várias visões e opiniões, né? Eu acho que as próprias Wachowski são isso, porque eu fui acompanhando a carreira delas e eu sou fascinado pela carreira delas. Eu acho a carreira delas muito coerente, assim, e o jeito que elas são ambiciosas, elas estão sempre se desafiando nessa coisa da criação do universo, criação de linguagem, eu acho muito acima da maioria das coisas que é feita hoje em dia no cinema norte-americano, assim, pra mim elas estão lá no topo do topo. E assim, por mais que tenha filmes dela que não são totalmente, que tem seus erros e suas coisas ruins, sei lá, tipo, o Destino de Júpiter talvez seja o filme mais fraco dela, mas assim, é um filme que eu gosto muito, porque eu acho que ele tem coisas que muitos filmes aí que são badalados, tal, não sei, e são vistos como obra-prima, não tem no que ele tem de melhor em construção de mundo, em tudo isso que me fascina muito o filme, assim, por mais que ele tenha seus respectivos problemas, até o próprio Ed Redmayne, eu acho que como ele é uma piada nesse filme, ele funciona mais pra mim do que os filmes que ele se leva a sério, tipo, essas porcarias aí de Stephen Hawking. Então eu acho que o cinema das Wachowski é muito rico, assim. E o Bound, eu lembro de ver ele pela primeira vez na Band, cara. De noite. Na Clássico. Band. É a cara da Band. É a cara da Band esse filme, assim. Não, eu lembro que foi numa época que a Band passava alguns filmes legais, tipo, passava aquele Tempo de Matar, que é uma bosta, mas enfim, não é um filme legal, mas enfim, passava lá. Então... Eu nunca vi. Esse aí, nossa, um lixo. E aí, mas eu lembro de ver esses filmes aí na Band. E aí, cara, o Bound, quando eu vi, eu fiquei impressionado com o filme, assim, porque é um filme muito forte e tal, não sei o quê. E aí eu revi ele anos depois pra lista dos anos 90. Eu nem sabia que esse filme era das Wachowski, assim. Eu achei um filme foda também. Revi agora, e esse filme só cresce, tá? Como o Vincent falou, tá lá em cima na obra delas, assim, é um filme gigante mesmo, assim. E é um filme que, como eu falei, elas debutaram no cinema com esse filme, mas antes, elas têm uma parceria com a Warner e elas tinham vendido um roteiro para a Warner, que é o roteiro do Assassinos, com o Sylvester Stallone e o Antônio Bandeiras, assim, que foi dirigido pelo Richard Donner
e não é um momento exatamente brilhante do Christopher Donner, que é um grande diretor, assim, é um filme bem fraco. E assim, e quando elas viram o filme, elas tiveram a noção que elas tinham que começar uma carreira de diretoras para cuidar dos roteiros dela, porque elas viram um roteiro que elas escreveram sendo totalmente desvirtuado, assim. Então elas tiveram a vontade de começar a dirigir para que isso não acontecesse novamente com o roteiro delas, assim. Por isso que elas decidiram pegar o roteiro do Bond que elas escreveram e dirigir eles. E nesse roteiro elas já queriam fazer um filme que brincasse com essa questão do estereótipo, de usar sexo e violência, que é uma coisa que elas gostavam de assistir quando elas eram mais novas, dentro de um filme que brincasse com essa questão do gênero, do noir, assim, e desses fatores. Tanto é que o Pacto de Sangue, do Billy Wilder, e o Tesouro de Sarah Madre, do John Huston, que é um dos pioneiros aí do filme noir, foram as principais referências dela, assim, para desenvolver essa coisa de um casal envolvido no crime e essa coisa de um homem que vai enlouquecendo, que é o personagem do John Potariano. E engraçado que a Corky, que é a personagem da Dina Jersen, ela, na composição dela, que as Wachowski e a Dina Jersen fizeram, é muito baseada nesses mitos do cinema clássico, tipo James Dean, Marlon Brando e o próprio Clint Eastwood. Inclusive, essa coisa do Clint Eastwood, a trama do filme é muito na veia do Homem Sem Nome, dessa coisa do estranho que chega e joga duas gangues uma contra a outra, sabe assim? Que é uma coisa que também tinha no Samurai do Kurosawa, do Jimbo e no Sanjugo. O Diego falou dessa coisa do noir, e eu acho que é legal meio que assim, como o contexto de onde estava o noir nos anos 90, que o noir ele surge ali na década de 40 e acaba sendo adotado como um gênero, sei lá, puramente cinematográfico, porque o noir ele é meio resultado no pós-guerra, aquela coisa melancólica, dramática, né, logo depois da Segunda Guerra, e eram muitos diretores até alemães e tal, indo para Hollywood e fazendo filmes sobre que numa camada superficial eram filmes de crime e tal, que tinha uma história até tola às vezes, mas eles tinham esse tom pesado e essa coisa melancólica mesmo, que se traduzia na fotografia, na forma de filmar e tal, e é isso que é meio que acabou sendo considerado cinema noir depois, e é um gênero que ele foi mudando muito com o tempo, e nos anos 80 e 90 tem a ver até com uma coisa que a gente falou no nosso primeiro podcast, que é a coisa do maneirismo, que muitos diretores pensavam, tem até teóricos que falam disso, que nessa época tinha uma lógica de que o cinema já tinha atingido uma maturidade artística, que a arte do cinema não tinha mais para onde ir, para onde melhorar, e vários diretores usavam os filmes meio que como experimento mesmo. Então vem o De Palma, vem essa turma toda aí exagerar e tentar mexer com a forma e tal. E esses neo-noir pós anos 80 tem muito disso, assim, e o Bond se encaixa muito nisso, né? Só que, e é legal, porque como era outra sociedade, né? O noir, quando surgiu, ele vinha depois de uma guerra mundial, e o noir dos anos 80 ele vem, sei lá, com uma sátira do capitalismo, com outros temas por trás. São filmes muito criativos, né? Muito inventivos e Ligadas pelo Desejo é um filme desse, assim, né? Que ele pega uma coisa bem clássica, que é tipo, uma pessoa conhece a outra, e daí tem uma femme fatale, acaba se envolvendo em crime organizado e subverte isso de muitas formas, né? Muito legal isso. E é interessante que nessa época o Diego falou do Donner, né? Que ele fez Assassinos, né? Que é roteirizado por elas. E nesse filme elas começam essa parceria com o Joel Silver, né? Que foi o produtor de vários filmes. Ele não é produtor porque, né, o filme não foi com a Warner, né? O Ligadas pelo Desejo. Mas ele foi o cara que estava lá único, né? no Matrix, né? Nas continuações. Ele não tá nesse Matrix mais do ano passado, se eu não me engano. Mas ele fez até o V de Vingança, né? Filmes que elas produziram ou roteirizaram e tal. Então tem essa coisa assim de ter de trabalhar assim com equipes, trabalhar assim com essas pessoas de confiança, né? Você vê até que no próprio Matrix elas trazem a Christina Ricci para essa participação afetiva. Beijo, Elvis, de novo.
muito fã da Christina Ricci, todos somos. A equipe técnica do filme é de Sense8 ou do Cold Atlas, esses últimos filmes delas, assim, né? Elas repetem muito. Sim, por mais que não tenha, assim, essa repetição de protagonistas, assim, por exemplo, Keanu Reeves não fez outros filmes dela, não sei, Matrix, a própria Gina Gershon e a Jennifer Tilly, mas, assim, você vê que tem uma unidade no que elas vão construindo, assim, do time delas, né? E é bom falar que no último, só a Lana dirigiu Matrix, né? A Lily não participou, mas elas trabalharam juntas durante muito tempo, assim, até as séries que elas produziram e tal, realizaram, e nada impede, né, que elas voltem, ou que, enfim, que a Lily faça seus trabalhos solo, né, faça alguma coisa grande solo também. Enfim, o Matrix, a gente tem que falar que acho que foi um filme que foi muito prejudicado pela pandemia, porque veio, assim, meio que eclipsado pelo Homem-Aranha, né, assim, que é muito engraçado, porque é um filme que tira sarro disso, né, tira sarro de uma maneira, uma ironia bem fina, assim, que talvez, assim, nem tenha passado pelos chefões da Warner, mas é engraçado isso, né, de como as coisas se traduzem. Não, mas é aquela coisa de que, e até foi falado aí delas terem dirigido separadas, e eu lembro de ter visto em alguma entrevista recente, assim, de que, até não querendo, sei lá, tirar conclusões da psicologia delas e tal, mas a Lana, ela transicionou antes, né? Anunciou a transição, né? Pra quem não sabe, né, são duas diretoras trans, mas a Lana, ela passou por isso antes e tal, e o Matrix tem muito disso, assim, para as duas, como Sim. É um filme sobre isso, né? Em muitas camadas, é um filme sobre transexualidade e identidade de muitas formas e tal. E eu li em algum lugar, alguma entrevista falando que, como a questão da Lily era mais recente, uma das razões teria sido isso, assim, de que a Lana já estava, tipo, aquilo já era um passado dela, sabe? O Matrix e essas questões que o filme trabalha e tudo isso era uma coisa meio, já passei por isso, não quero mais voltar para essa história e tal, né? Que até tem gente que diz que elas brigaram e tal, mas não tem a ver, assim, não tem nada que diga, sei lá, não vi nenhum lugar que elas realmente brigaram ou coisa assim. É só que uma não tava naquele momento mais de gravar Matrix e de voltar pra essa história, e a Lily tava, e ela faz isso assim, meio que, tipo, colocando fogo na casa, né? O Matrix Resurrections é isso, assim, você chega nos executivos da Warner e coloca fogo em tudo e fala, sei lá, qualquer coisa que a Warner quiser lançar de franquia Matrix depois de Resurrections vai ser uma piada. Só uma comprovação do que o filme fala. Exatamente. Não, e é curioso isso, porque tem aquela história, né? Que a Lana também decidiu voltar porque ela tinha acabado de perder os pais, e voltar para esse filme ia ser um jeito dela se reencontrar com aquelas duas figuras que ela amava, né? Que eram a Trinity e o Neo, né? E desse reencontro com o amor, né? O filme fala bastante. A gênese de tudo. A gênese de tudo é o amor, exato, né? E que isso ia ajudar ela a lidar com o luto e tal, tudo isso, né? Assim, e ela voltou, né? E ela voltou para esse mundo anterior dela, mas não para repetir algo, mas para inventar com esse algo, assim, para somar com esse algo, como o Vincent e a Camila muito bem falaram, né, assim, né, com esses parceiros que elas foram construídos durante os outros filmes dela, assim, com essa estética que elas foram cada vez mais aprimorando, que é muito coerente com esse primeiro filme que elas fizeram lá em 96, mas que elas foram encontrando novos caminhos e sempre olhando essa questão do sexo, por exemplo, e dessas metáforas sexuais e de gênero, sempre são vitais pro cinema dela, assim. Só que as formas que elas foram lidando com isso, e o estilo visual delas, assim, e as ambições narrativas dela, foram entrando em outros caminhos, assim, do Speed Racer pro Cold Atlas, pro Júpiter, pro Sense8, e por aí vai, de como elas faziam isso, com esses parceiros que ela foi encontrando durante o tempo, né? O próprio, sei lá, o Joe Silver, parece que ele não esteja nesse Matrix especificamente, ele sempre foi um cara que deu o sinal verde pra elas na Warner, assim, mesmo os filmes posteriores delas não tendo sido um sucesso de recepção ou de bilheteria, né? E o próprio John Pantoliano, que tá aqui, é um que depois trabalhou com elas em outros filmes, né? Tipo Matrix. Tem que falar que, assim, esse filme, o Joe Pantoliano, né, fez Sopranos, né? Fez, é o Ralph Cifaretto. E, assim, os melhores vilões Sopranos. Porque, assim, O que fazemos em vida... A minha cabeça dele, assim, é ele careca, então, assim. Eu tenho, assim, essa imagem dele careca. Beijo, Vitor.
Beijo, Vitor. E lembro dele também no Ninguém Segura Esse Bebê, clássico, ele era um dos bandidos, junto com o Joe Mantegna. Aí eu não lembro exatamente, assim, mas ele tá no. Ele tá no Amnésia também, né? Que é outro filme com a Carrie Ann Moss, inclusive, né? Amnésia. Verdade. Então, tá no não, mas falou de repetição antes de repetir protagonista, a Gina Gershon. Eu vi em alguma dessas trivias de que ela foi, sei lá, convidada e não pôde, ou era uma ideia que foi negada pra ser a Trinity. A gente falou da Angelina no outro episódio, né? Assim, muita gente, a Madonna foi considerada, né? Jessica tem muito a ver com a Trinity, mas verdade. Carrie Ann Moss, rainha. E essa coisa de uma personagem meio que... Claro que é uma mulher e tal, mas tem essa imagem andrógena, né? E até no novo Matrix, o Resurrections, tem uma cena que a Trinity, ela tá dentro da Matrix, ela é uma mecânica que trabalha com motos, e a roupa da Trinity é uma referência à roupa que a Gina Gershon usa no Ligadas pelo Desejo. Pois assim, eu senti muito, assim, dessa semelhança da... Ela tá com uma regata branca, do assim, figurino, do cabelo, né, da estética, né? É tipo uma roupa masculina, né? Uhum. Assim, essa coisa assim, tanto é que a Trinity tem aquela coisa assim, achei que você era um cara, né, assim. Essa apresentação da personagem, né, dela ser super foda e já pensarem que ela é um cara, né. E nesse filme tem uma cena, né, quando o Joe Pantoliano pega ela em casa e ele fala, fica puto e tal, quando vê que é uma mulher ele fala... É como se ele menosprezasse, assim, ela não vai me trair com uma mulher, né. O cara é tão misógino que ele nem considera essa possibilidade, né, assim, essa que é a parada, assim. Assim, tipo, ela não é competição pra mim, assim, então... Isso, exato. E acaba que depois ele se ferra na mão dela, mas enfim, isso aí já é pra discussão do filme. Mas acho que a gente pode falar rapidinho das protagonistas, né, do Ligadas pelo Desejo também. E a Jennifer Tilly tinha sido indicada ao Oscar um ano antes pelo Tiros na Broadway, do Woody Allen. E ela é irmã da Meg Tilly, né, que elas são uma das únicas duplas de irmãs indicadas ao Oscar. Meg Tilly foi indicada por Agnes de Deus. E Fofocas foi casada com Colin Firth, eles têm um filho, então assim, Fofocas. E tem a Gina Gershon, que tinha feito o Showgirls, que é também nessa leva de filmes que foram execrados, mas depois assim viraram cults e abraçados por muita gente, né? Tá aí um que eu nunca vi. Total, eu acho que é um dos filmes símbolos disso, inclusive de um filme que foi execrado muito na época aqui do lançamento, com algumas notáveis exceções de pessoas que defenderam ele, mas no geral foi muito execrado. E depois de um tempo, ele, além dele fazer um culto assim, do filme, assim e tal, é um filme que começou a ser revisto e visto como a obra-prima que ele é, o filmaço que ele é, genial, tal, não sei o que. É um filme que tem que aparecer aqui alguma hora, com certeza. Esse aí assim, o Showgirls, assim, 100%, a gente tá salvando ele pra um momento especial. E é uma obra-prima mesmo, é um filme que foi revisto e descoberto com o tempo, para além dessa coisa auto-irônica, mentirosa, tipo, o filme é tão ruim que ele é bom. Nesse caso, não, é um filme realmente que é muito foda e foi visto como um filme muito foda, assim, no que ele faz. E eu acho que a Gina Gershon, mas é curioso, eu tava lendo a respeito disso, ela na época do filme, algumas pessoas que já falaram mal do filme na época, falavam que ela era uma das coisas boas do filme, assim, sabe? Que a atuação dela era muito boa, assim, né? Porque ela trabalha nesse filme numa chave um pouco mais naturalista, propositalmente mais naturalista do que o resto do filme, diferente da Elizabeth Berkley, que tá incrível, maravilhosa, fantástica. Mas ela é super artificial, mas a Elizabeth né? Berkley trabalha numa coisa da farsa, do artifício, da canastrice, mas justamente pra mostrar o quão over e falsa é aquela personagem. A Jennifer não, é o contraste disso dentro da obra, de como ela conversa com a personagem. Tanto é que a dupla que ela faz é sensacional. Eu tava vendo, cara, assim, a Gina Gershon, a gente pode falar que ela não é uma... Eu gosto muito dela, eu acho ela uma atriz subestimada até, eu acho que ela no Showgirls é uma coisa de Deus, assim. Sensacional, assim, né? Não sou cristão, mas enfim, é uma coisa inalcançável. É uma coisa incrível mesmo. Mas assim, ela, cara, assim, ela pode não ser, a gente não pode pensar, a Gina Gershon é uma das melhores atrizes dos anos 90? Não sei. Mas eu acho que ela tem uma das melhores carreiras dos anos 90, porque ela fez, Showgirls, Ligadas pelo Desejo e Face Off. Ela fez a Outra Face, né? Isso. A Outra Face, cara. Olha isso, ela fez os 3 em 3 anos seguidos, cara. O que é isso?
ela é tipo uma namorada do Nicolas Cage do filme. Assim, até tem uma trama dela com o filho dela que depois acaba sendo muito importante no A final Jennifer do Tilly filme e tal, fez assim. a noiva de Chuck, né? Alguns anos depois. Acho que pegou o papel mais famoso dela, né? Ela era a Tiffany, Noiva né? de Chuck. Namorada do Chuck. A E ela Tiffany. voltou A agora, né? Tiffany voltou na série do Chuck, sim. Ela faz participações. Inclusive, um beijo pro meu amigo David, que é fã de Chuck, assim, demais, assim, do Pinguim Dançarino, e que ama a Jennifer Tilly, assim. A Jennifer Tilly, na noiva do Chuck, no filho de Chuck, principalmente, ela é sensacional. Inclusive, no filho de Chuck tem uma brincadeira com a figura dela, a atriz, com a personagem, né? Porque é um filme de metalinguagem. Então, são os personagens que encontram a Jennifer Tilly na vida real, e a Jennifer Tilly faz ela mesma e faz a Tiffany, né? E aí tem uma zoeira com ela ser uma atriz decadente, que ninguém leva a sério, não sei o quê. E até citou a indicação dela pro Oscar pelo filme do Diário, e o pessoal zoa, pô, ninguém lembra disso, E não sei muita o gente quê, blá, blá, considera blá. que ela E merecia ter tal, é muito vencido, né? engraçado. Assim. Ela fez Tiros na Broadway, né? Ela tá ótima nesse filme, esse é um dos melhores do Diário dos 90, se não Eu o melhor, diria né? que é Se não o Desconstruindo melhor. Harry, mas Tiros na Broadway também É, tá lá, assim, porque tem um também. bom. Ah, é ótimo, Desconto do Harry, realmente. Mas ela tá São os muito melhores, bem, né? assim. E ela tem uma coisa, acho que a gente vai falar na discussão do filme, assim, da voz, né? Acho que isso talvez impediu de pegar muitos papéis, mas, assim, os papéis que ela fez, a voz é muito importante pro personagem, né? Assim. Total, né, cara? E é Assim, legal, o que eu gosto do Bound, assim, revendo agora são duas mulheres muito diferentes e tal, apesar de ser uma coisa super caricata, né? Mas é muito legal que seja isso, né? E uma das curiosidades que eu tava olhando é que esse filme ele foi oferecido para vários executivos antes de alguém aceitar produzir mais de uma vez foi sugerido tipo, não, se você mudar o personagem da Cork para um homem, a gente Nossa. faz. Só que, tipo, isso destruiria, né? Seria o filme com qualquer outro, acabaria né? com Acho a que elas base. falaram isso, né? Que seria um suspense policial qualquer, né? Não teria o negócio, assim, de ter essa atração entre as duas e essa tensão, né? Que é impressa desde o início do filme. Essa atração fatal, Camila. Pode ser fatal, né? Nesse caso aí desse filme, elas se colocam num jogo muito perigoso. Assim. Caraca, várias frases. Nossa, de assim, Supercine, dá pra fazer assim uma sinopse só com títulos de Supercine. Tem uma cena que aparece que a Cork vai no bar, um bar tipo lésbico, assim, tipo, um bar bem no meio de um beco, assim, uma coisa bem underground. Sim. E ela dá em cima de uma moça, e daí vem a namorada da moça, que é policial. E essa moça que ela dá em cima, eu lendo sobre o filme descobri que é a Susie Bright, também conhecida pelo nome artístico Susie Sexpert, que é uma autora, editora feminista, e ela é especializada em sexualidade. Ela publicou mais de 10 livros, assim, nos anos 80 e 90 sobre isso. É uma pessoa super referência, assim, pra comunidade lésbica da época e tal. Uhum. Ela ajudou as Wachowski em dar dicas de como filmar as cenas de sexo, assim, sabe? Assim, ver as cenas de sexo. Então, assim, porque as Wachowski não queriam ficar sem cenas mega exploratórias e tal, assim. Exatamente. Tem um olhar diferente, né? Que tem que ter a cena de sexo, porque é importante pra história, e a gente não vai ser aquela pessoa que fica, não precisa ter cena de sexo. Mas assim. Sim, puritanismo, não, com certeza não. Uhum. Mas é uma coisa assim que só acontece porque precisa mesmo. Assim. Remete muito também, assim, essa coisa assim, por exemplo, que a gente vai falar assim dela ser uma mecânica que entra na casa, é uma coisa até meio pornô, né? Assim, aqueles pornô brega, assim, que sempre fazem paródia. Assim, verdade. Não, mas é muito bom. Essa cena da pia eu até postei no Twitter, porque eu achei genial demais, assim, porque ela já tava, quando ela passa no elevador, a Kirk já tá afim dela, né? Só que tem aquela coisa, é só tipo, sei lá, gostosa mulher do vizinho. E daí quando ela vai na casa dela, porque ela perdeu o anel dentro do ralo da pia, ela tá fazendo assim o serviço lá, tirando o cano embaixo, e é muito bom, assim, simbolismos, né? Porque elas estão conversando, aquele papo meio de duplo sentido, assim. E daí quando aparece a Jennifer Tilly atrás, as pernas dela, assim, bem em destaque, assim, do lado do rosto da Cork. E no momento que aparece, ela olha que ela fica meio, sei lá, excitada, ela abre o cano e escorre água das mãos dela. Então é uma coisa muito
simbólica, assim, é muito demais. Esse filme tem várias metáforas de coisas muito sexuais, né? Ligadas a essa coisa de tesão, sabe assim, de atração, né? E de como a câmera vai aproximando o corpo das duas personagens, assim, né? A câmera meio que vai brincando pelo corpo das duas, né? Esse é um filme... É o que a gente tá falando, né, cara? Assim, porque é uma história muito simples, mas o jeito que a linguagem do filme, essa questão de câmera, questão de decupagem mesmo, das Wachowski, vai criando essa atmosfera sensual e conjunta das duas personagens, assim, brincando com o corpo dela e com esses jogos de atração e de metáfora sexual, é muito forte. E só deixa a trama do filme ainda mais forte, assim, né? Como aquele negócio, como o filme usa os espaços, né? Tipo assim, a câmera atravessando as paredes dos apartamentos, ou indo por cima dos apartamentos, assim, ligando um ao outro, assim, ou a questão de detalhes de cena, tipo as fechaduras ligando as personagens da Dina Jersen com a Jennifer Tilly, que são vizinhas, tal, assim. O filme é muito sobre esse jogo de atração e de contato entre as duas no mesmo espaço. E quando as duas estão uma de frente com a outra, esse jogo meio que explode, né? Essa coisa, assim, além dessas várias metáforas, dessas metáforas sexuais que o filme tem com ejaculação, com essas coisas, que o filme brinca muito com isso. Assim. E essa coisa da montagem e do filme se comunicar muito de forma, assim, chamativa, funciona até no contrário, assim, para fazer umas piadas visuais, porque ela vê os dois no elevador, daí cada um vai pro seu apartamento, e depois ela ouve os dois transando do outro lado da parede. Sim. É um filme muito fóbico de sexo hétero, né? Porque, tipo, ela ouve os dois transando e daí no momento seguinte corta e ela tá, tipo, desentupindo uma banheira, tá um negócio nojento saindo da banheira, assim, como se ela estivesse relacionando o sexo a isso, né? Admiro as pessoas que sabem consertar coisas. Meu pai era assim. Nunca tivemos nada novo. Sempre que alguma coisa quebrava, ele logo abria, fuçava um pouquinho e consertava. As mãos dele eram mágicas. Tem essa coisa assim essa dicotomia entre elas, né? Uma é a femme fatale nesse sentido clássico da palavra, né? Ela tem esse cabelo assim, meio de diva dos anos 40 e tal. Ela usa umas roupas. Pin-up, assim. Ela lembra muito uma pin-up mesmo. Ela usa umas roupas apertadas, sempre de preto, né? Tem essa coisa assim, elas sempre estarem usando preto, no máximo uma regata branca, né? Essa coisa assim mais básica, né? Sem muita coisa que chame atenção assim pro figurino. E acaba chamando atenção tanto pro rosto dela quanto pros corpos, né? Como esses corpos se movimentam naqueles apartamentos, né? Assim, que são... ficam gigantescos em momentos que são muito importantes pra trama, mas eles também aparecem muito claustrofóbicos em momentos importantes. Aí a gente vê a importância, assim, de ter alguém lá na cadeira de direção, no caso, né? Duas diretoras maravilhosas, comandando isso, assim, sabendo colocar os elementos em ordem. E como essa coisa da movimentação da câmera e da brincadeira com os elementos, eu gosto muito de como elas usam o sangue sempre em contraponto com alguma coisa branca, assim, o vaso sanitário, né? Aquela cena do vaso sanitário é maravilhosa, né? Porque é uma montagem, assim, invisível, né? A gente não percebe que tá já em outro ambiente, né? Em outra situação. E depois, no final, quando ele morre lá, quando ele é baleado, enfim, o sangue em cima da tinta. Engraçado, assim, que eu sempre penso, assim, que, na verdade, ele vai prender o pé, que, na verdade, é cimento, porque eles dão um close no pé dele na tinta, né? Sim. E aí eu penso, só que ele começa a se movimentar e tá, enfim, é tinta. E aí ele acaba caindo e fica até uma coisa até poética, assim, né? Essa morte, assim, o sangue... Assim como muitos filmes usam sangue contra a neve, né? Essa coisa assim dos extremos, né? O vermelho fica ainda mais intenso, né? Nesse quesito. Sim. No Munique do Spielberg tem uma cena boa, assim, que eles matam um cara e ele vai carregando compras, né? Pode crer. Daí cai o leite. Total. Não, o filme tem muito esses detalhes, né? Que são muito fortes do filme. Eu acho que é engraçado, porque são coisas da direção
que elevam demais o filme, o filme já começa interessante desde o roteiro, essa premissa das Wachowski de brincar com esses estereótipos. Então elas pegam o quê? Um universo mega machista, misógino, preconceituoso, com essa coisa da máfia, né? Aí elas se focam em duas protagonistas que são... Uma é uma outsider nesse mundo, que é totalmente outsider disso, que é a Dina Gerson, que é totalmente outsider, e o filme evidencia isso sempre. E aí ele também pega essa outra personagem que geralmente nos outros filmes de máfia é só a esposa submissa, troféu, clássica, e na verdade o filme consegue ver como essa personagem é além disso, assim, tipo assim, os personagens da máfia não olham pra ela para além desse estereótipo que ela é, mas o filme olha além desse estereótipo, assim, o filme observa essa personagem para além desse estereótipo e pega essas duas personagens pelo que elas estão pensando e vivenciando escondidas desse mundo para se voltarem contra esse mundo. Então é um filme que tá vendo o por trás dos panos do que acontece, do que esses homens tão machistas e misóginos não conseguem enxergar e o que tá rolando por trás delas. Então tipo assim, o filme inteiro é focado delas duas agindo por trás e observando esses caras, assim, e agindo contra eles, assim, e fazendo que eles se voltem um contra os outros, assim, nesse jogo que eu falei, assim, delas voltarem esses homens uns contra os outros, assim, e esses homens que representam esse poder da máfia, esse poder de uma sociedade que ignora essas mulheres e que não se importa com elas, assim, e são homens muito brutais, né, violentos e patéticos, assim, né, e inclusive o jeito que elas configuram a máfia nesse filme, que é mega estilizado e até cartunesco, é uma máfia muito de cartoon também, né, o próprio chefão lá, É uma coisa de Dick Tracy, né, assim... O próprio chefão lá é um personagem o chefão lá, o pai do Christopher Meloni lá, é um personagem de Dick Tracy, né? Assim, o chapéu, a vestimenta do cara, assim, é muito curioso. Sim, pois é. É uma coisa assim muito... a gente estava até falando umas semanas atrás da máfia no Afirma, que também tem isso, né? Até a escalação do Paul Sorvino, né? Que é uma coisa assim meio propositalmente, mas ali naquele caso, acho que além de ser propositalmente, também representa um pouco assim, de preguiça no estereótipo, né? Que era um filmão de estúdio, né? Sem dúvida. Mas aí, aqui eu acho que eu vejo muito mais assim como uma cutucada delas, né? Principalmente quando a gente vê o que elas fizeram depois, principalmente que elas fizeram o que a Lana fez ano passado, né? Com Matrix Resurrections, de não ter esse medo de cutucar e de usar os estereótipos a favor da própria narrativa, né? Então... E todos os filmes dela zoam figuras de poder masculinas, assim, ou figuras de poder no geral. Assim, o Ed Redmayne eu aceito, assim, por exemplo, ele é uma coisa cartunesca, que eu ainda não embarquei, mas assim, eu entendo o que elas quiseram dizer ali. E parece que todos os homens são completos idiotas, assim, né? São. Tipo, é muito bom. Eu falei isso, assim, que era um filme meio fóbico de relações heterossexuais. Na verdade, ele é, sei lá, homem-fóbico, sei lá, alguma coisa assim. Porque é um filme muito legal nisso de que parece que é só elas realmente que entendem alguma coisa ali e tal. E elas são não são as duas únicas mulheres do filme porque tem a cena do bar, né? Mas como se elas fossem as únicas ali. E é como aquela coisa, tipo... Os caras são todos super violentos e meio burros e não entendem muita coisa e são jogados de um lado pro outro. Sim. Apesar de que o personagem do Joe Pantoliano é muito bom, né? Não, muito... ele é um coadjuvante. Ele é excelente. Ele dá medo em alguns momentos, assim. Ele é excelente. Acho que você fica com medo naquelas cenas, assim, mais tensas, assim, que você não sabe se elas vão conseguir no final, ou não. Né, ele é super violento. Né? Quando ele tá descobrindo ou não, se pegaram o dinheiro ou não, né? Ele tá excelente porque, ao mesmo tempo, ele é um idiota total, assim, é um completo idiota, assim, mas ele é um pouco menos idiota que os outros caras, assim, mas só um pouco. Assim, ele é ameaçador, né? Ele é só um pouco. E aí, cara, acontece que como ele é um cara que ele se acha muito mais do que ele é, ele tem essa arrogância e esse ego. Homem hétero, branco. Exatamente. As coisas vão saindo do controle, ele vai se desesperando, enlouquecendo junto disso. E tipo, a violência acaba sendo a última resposta pra esse desespero dele, assim, né? E isso é muito foda. O Joe Pantoliano, ele veste essa coisa
tensa da violência e dessa coisa do personagem só tá totalmente alheio a tudo, só conseguir lidar com as coisas pela violência, que é muito foda, assim. E a forma que as Wachowski filmam ele em cena, como a gente falou da Dina Jesse e da Jennifer Tilly, a forma de que elas filmam elas duas, a forma que elas filmam ele é muito sugestiva, né? Porque, por exemplo, aquela cena do assassinato, né? É toda focada nele e em como filmar ele, né? Essa coisa é close nele, é plano detalhe nele. Sim. Assim, é câmera lenta na forma que ele age, da violência que ele age. Tem até aquela cena do dinheiro com ele, que elas fazem um traveling de frente, que parece muito Spike Lee. Sim. Inclusive, assim, dele, tipo assim, do cara enlouquecendo, assim, sabe? Do cara ficando totalmente fora de si. E o filme consegue visualizar muito bem esse personagem que tá perdendo o controle de tudo, assim, e não consegue aceitar essa perda de controle. Tem uma coisa, assim, acho que foi o Diego que falou no início que tem uma inspiração muito grande do Pacto de Sangue, né? E eu penso muito também no quanto mais quente, melhor. Porque também é uma coisa muito caricata, dos vilões caricatos, que brinca com o plano detalhe pra gente reconhecer os vilões, né, no final. E aí, só que naquele eram dois homens vestidos de mulher, e aí tem aí também questões assim, né, muito amplas quando a gente coloca em 2022, né, mas é interessante isso, né, só que no caso ali o obstáculo delas também acaba sendo a confiança que uma tem na outra, né, porque a Gina Gershon, a personagem da Gina Gershon, ela tem um passado, ela já se ferrou por confiar demais, né, e ela fica aí, ela deixa claro, assim, que ela ainda não confia na Jennifer Tilly, né? Que vai ser algo que elas vão construir. Mas ela tá ali se arriscando. Então é interessante isso também, de não ser o romance perfeito. Elas têm uma atração gigantesca, uma atração fatal nesse início. Mas, assim, não é aquela coisa assim, ai, vamos correr tudo para ficar juntas e fugirmos e vivermos nosso amor. Não, elas vão se conhecer ainda, né? Elas ainda vão... Elas vão começar ainda alguma coisa de verdade, né? Sim. Existe um contraste muito proposital, né? No negócio da Dina Jessen, ela ser muito evidente em quem ela é. A personagem da Jennifer Tilly tem um ar meio de mistério, às vezes, assim, sabe? Essa é uma coisa meio enigmática. Que ela... Uma femme fatal clássica, normalmente, né, dá merda no final e tal. Esse é um filme, né, que difere nesse aspecto. Total, verdade. Mas no início tem essa impressão, né, de que... Ela até fala, né? A cena ela é bem clara, a cena é muito boa, inclusive quando ela começa a seduzir, que ela mostra a tatuagem e tal, e daí a Corky pergunta, o que você tá fazendo? Ela vai assim, não é óbvio, eu tô tentando te seduzir. Nossa, algo assim, né? É uma sedução fala, assim, brega, né? É bem caricata mesmo, né? Não, mas tudo é muito exagerado, assim, é muito bem... bonito também. Olha, você quer ver minha tatuagem? Isso. E a tatuagem é num lugar estratégico, é assim. ótima também. Sim. E é plano sequência, também, né? Não sei se dá pra dizer que é plano sequência, mas não tem corte ali. Não é muito longa, assim, mas ela vai fazendo ali uma volta ali pelo corpo delas, né? Não sei se dá pra chamar de traveling também, mas assim, é um... Mas são planos longos com a câmera, né? Que vai indo, tal. Com certeza. Mas eu não sinto que é uma coisa exploratória, assim. É muito mais, assim, uma descobrindo o corpo da outra, assim. Acho que ao mesmo tempo que o filme é muito exagerado, ele é muito elegante, eu acho, também, né? Ele não se demora. Apesar dele demorar nas cenas, ele não se demora... Ele não demora, por exemplo, mostrando o peito de uma delas, assim. Passa, tem que passar... Mas não é o importante da cena. Da polêmica de anos atrás do Azul é a Cor Mais Quente, eu fiquei pensando nisso. Uma cena de meia hora, que é a diferença, né, de um cara totalmente explorando o corpo das atrizes, até disse que foi uma experiência bem ruim para as duas e tal, né? Não, assim, elas... E a diferença que é aqui, né, que é uma cena, sei lá, até pode dizer que essa cena, sei lá, é mais sensual, mais... Apesar delas ficarem juntas no início, né, delas terem esse... primeiro momento juntas já na primeira parte do filme e depois vai se desenrolar toda a questão do crime e tal, mas assim, tem uma antecipação assim, o elevador, aí ela indo na casa, aí todos aqueles inuendos lá que vocês falaram assim, de objetos fálicos assim e questões assim que vão sugerindo alguma coisa, mas assim, a gente vai sentindo essa ansiedade para que elas fiquem juntas, né? E essa personagem da Dina Gershon, acho que é uma atuação muito boa dela, porque ela entrega muito de passado, né? A gente sabe que aquela personagem tem um passado muito grande, que ela não vai se entregar tão facilmente, que ela tá o tempo todo desconfiada ali.
e que ela sabe que tem grandes chances dela se ferrar com tudo, e que quem se ferrar vai ser ela e não a amante do cara da máfia, né? Sim. Tem essa coisa assim que eles se protegem, né? Apesar de que mulher sempre vai sofrer mais. E me remeteu muito, não tem nada a ver, mas é que esse negócio assim de mulheres da máfia me lembrou muito um filme que saiu uns 2, 3 anos atrás com a Rachel Brosnahan. As Viúvas. Acho que é I'm Your Woman. Esse filme tá na minha watchlist. Eu já vi um pessoal assim. Eu já vi pessoal falando. A diretora dele, ela pensou nesse filme depois que ela assistiu o Tiff, do Michael Mann. Olha! Assim, ela pensou nesse... Isso me deixou muito curioso, além de ver o pessoal falando bem do filme, isso aí me deixou mais curioso ainda. Porque ela viu o Tiff do Michael Mann e ela começou a pensar, o que será que aconteceria num filme focado... num filme focado com a personagem que faz a esposa do James Caan no filme, assim, sabe? Assim, um filme focado nisso, assim. É aquela coisa, assim, que a Carmela é uma personagem tão maravilhosa quanto o Tony Soprano, assim. Na verdade, a Carmela é minha personagem preferida, exatamente. Assim, porque... Eu amo a Carmela. Adoro tudo que vai acontecendo naquela casa, assim, ela se envolver com padres, problemas dos filhos, assim... É sensacional. Ela tem que lidar com os BO, literalmente os BO, Aquele né? napolitano com rabo de cavalo. Assim, e tem toda a estética, né? Dela ter o cabelo, né? Assim, dela ser glamurosa mesmo estando em casa e tal, assim, de não ser o protótipo da esposa sofredora e tal. Então, é interessante. Olha como existem coisas que são visionárias mesmo. Assim, tem um filme dos anos 80, aproveitando que tá todo mundo em embalo dos anos 80, que chama... É uma comédia romântica sobre a máfia, que chama De Caso com a Máfia, do Jonathan Demme, com a Michelle Pfeiffer. Que o filme é exatamente isso. É uma comédia pensada no ponto de vista das mulheres que se envolvem com mafiosos, que são casadas com mafiosos, assim, e de como isso impacta a vida dessas mulheres num tom tipo de comédia maluca, romântica, assim, com a Michelle Pfeiffer, o Matthew Modine e o Dan Stockwell, assim, fazendo um triângulo amoroso no filme, assim. É incrível esse filme, e é um filme que tem esse viés meio feminista, muito simpático com as mulheres. E o filme inclusive tem toda a obra do Jonathan Demme, né? Essa simpatia pelas mulheres e tudo isso que ele tem, assim, bastante. Espera um pouco. Violet, sabe o que está dizendo? Está me pedindo para te ajudar a roubar a máfia? Violet, essa gente não brinca em serviço. Se quer saber como é a coisa, pergunte pro seu amigo Shelley. Esses caras são piores que os tiras, porque tem muita grana e nenhuma lei. Se quer roubá-los, tem que fazer direito. É por isso que eu quero que me ajude. Disse que era boa nisso. E sou mesmo. Camila, quando tu falou que tinha lembrado de um filme de mulher de bandido, eu pensei que tu ia falar de Rainhas do Crime, com a Elizabeth Moss. Eu não vi esse, eu não vi. Eu não vi até hoje esse filme, Eu sei que existe, mas eu não assisti, não. Ele é baseado em HQ, né, se eu não me engano. Depois eu descobri que era baseado num gibi, mas eu achei bem ruim. Eu tava... eu não sabia que era de mulheres da máfia. Não gostei nada. Eu achava que era, não sei. Na verdade, não sei o que eu achei desse filme, que acabou passando e eu nem vi. Eu não lembro muito bem, assim, já passou por mim, mas os maridos eram, né, bandidos e tal, eu acho que eles morrem ou são presos e elas têm que levantar um dinheiro aí. Um filme recente que é meio assim também, que eu gosto muito, eu sei que não é todo mundo que gosta, é o As Viúvas, né, do Steve McQueen, né? Que eu tava assistindo com a minha amiga no cinema e, assim, ela literalmente gritou, foi tudo, quando teve o plot twist, assim, foi maravilhoso. Assim, porque eu achei maravilhoso. Acho bem legal. Adoro. A cachorra da Viola Davis lá, a cachorrinha dela, esqueci o nome, ela é icônica. Bem legal. Mas voltando ao Bound, né? Acho que essa coisa mesmo, assim, os personagens, como a gente falou, os personagens masculinos, eles não são tão interessantes, né? Eles são facilmente substituíveis por qualquer outro protótipo da máfia, talvez não o John Pantoliano, mas mesmo ele, assim. E aí a gente tem, acho que mais essa construção delas, assim, dessa tensão, dessa personagem da Jennifer Tilly se arriscando totalmente por, novamente, a mala de dinheiro, né? Essa coisa tão elusiva do cinema, né? Assim, MacGuffin, tão importante em vários filmes, né? Assim, Pulp Fiction, né? Se eu não me engano, é A Morte num Beijo, gente. A Morte num Beijo, inclusive assistam. Eu não sei se ele ainda tá no Belas Artes, mas eu vi no Belas Artes. É foda, um dos meus noir preferidos. É muito bom. A gente tá falando de filme noir, Robert Aldrich, o filme tem muito esse estilo do que seria um filme noir feito por um diretor B,
nos anos, sei lá, 40, 50, só que adaptado para duas diretoras nos anos 90 e com as suas próprias obsessões. Uma coisa aí da Lupino também, né, assim. E da Lupino, pô, perfeito, corrigindo o que eu falei, e da Lupino, tudo isso, assim. Verdade, perfeito, E Camila. assim, alguns elementos até que eu notei, assim, é tipo até a personagem, tipo a Cork, claro que no filme é uma mulher, mas assim, não é à toa que os executivos falam, transforma a Cork num homem, porque ela é a personagem que tá no lugar normalmente desse personagem masculino super durão e com um passado que a gente não sabe muito bem, mas que ele já sofreu e que é seduzido. E é muito foda esse. Eu até agora revendo, eu gostei que no início, no próprio título do filme, quando aparece o título, a gente vê primeiro uma sombra assim, e daí aparece escrito Bond em letras garrafais. E isso é muito cinema noir, é muito o filme brincando com esse próprio gênero. O uso das sombras, né? Obviamente, de persiana, de as coisas acontecerem entre as frestas e tal. Isso é uma coisa muito típica do cinema noir, é muito... E outra são os diálogos, né? Essas sacadinhas de diálogo, que uma coisa típica do noir que às vezes a gente esquece é que o noir ele existiu muito na época do Código Reis, Código né? Reis. Sim. E não podia ter nada, assim, mas eu até, ano passado, eu revi um filme que eu adoro, que é o The Big Sleep. Sim, amo. E é aquela coisa, os personagens, eles não podem se tocar, mas se você olhar e prestar atenção nos diálogos, eles estão praticamente transando na frente da câmera, assim. São os diálogos de duplo sentido, assim, maravilhosos. E esse filme tem vários, assim, uma provocando a outra e tal. A Jennifer Tilly serve um café e dela fala, I guess you are black, tipo... black no sentido de escuro, né? Tipo, só que ela tá falando do café, mas ao mesmo tempo fazendo, sei lá, seduzindo ela, falando do estilo dela e tal. Muito massa. Não, é sensacional. E tem vários, né? Ele tem uma coisa que esses filmes noir tinham lá na década de 40 e 50, que a Ida Lupino fazia, o Aldrich fez, vários grandes diretores fizeram, Richard Fleischer, por aí vai, que ele trabalha muito bem essa encenação para dar uma complexidade, uma profundidade pro filme na forma que ele é filmado, que vai direto nesses temas que a gente tá falando, que a gente falou. Além de tudo que a gente falou, tem algumas cenas do filme que são rápidas, mas que são tão fodas. Tipo assim, tem uma transição quando o John Pantoliano tá conversando com a Jennifer Tilly, na hora que o John Pantoliano tá surtando por causa do dinheiro, e ele tá começando a se voltar contra a máfia, que a transição vai pra escuridão, e essa escuridão se transforma da câmera saindo do cano da arma, assim, a câmera vai saindo dentro do cano da arma, assim, e do lado do cano da arma, e do lado da arma tem um copo, e o personagem do John Pantoliano, ao mesmo tempo que a câmera tá saindo do cano da arma, a gente vai vendo ele colocando vinho nesse... Não, ele colocando whisky nesse copo, assim. Ele vai colocando isso, assim. E é muito sugestivo isso de violência, dessa coisa da água que o filme tem, dessa coisa do movimento que o filme tem, dessa coisa meio sensual do movimento, assim, da água, dessas sugestões de sensualidade que o filme tem. A própria montagem paralela nas cenas que a Cork tá narrando a ideia do plano e dos policiais transmite muita tensão nessa montagem paralela, assim, sabe? Você fica... Já aconteceu isso? Elas estão imaginando o que vai acontecer. Isso aí, se elas estão imaginando, vai dar muito errado quando for acontecer de verdade. O que isso já passou? Enfim, eu pelo menos eu fico com essa confusão. Lembra assim. filme de assalto um pouco, né? Tipo, essa coisa do plano sendo executado conforme... E uma cena que eu adoro nesse sentido, assim, bem truncada, é a cena do tiroteio, né? Que começa com aquela tensão de cadê o dinheiro não tava, e eles brigam e tal. E fica um tempão o Joe Pantoliano apontando a arma pro mafioso, só que daí no final a gente já sabe, né? Tipo, o Joe Pantoliano, ele sabe ali que só por ter apontado a arma pro chefão, ele já tá morto. Então, aí ele já vai ter que matar o cara de qualquer jeito, né? Porque já sabe que de qualquer jeito ele tá fudido. E é uma cena fantástica, assim, porque a câmera se aproxima da arma, a gente vê a arma, a gente pensa, tá, ele não vai matar, e bum, ele atira. Aí é um close e ele fecha os olhos e aí, pá, tira. E daí ele mata o outro segurança, mata o
O outro personagem que eu esqueci o nome. Christopher Meloni, né? Sim, Christopher Meloni que fez. Ele faz CSI ou Law and Order? Ele faz o Lei e Ordem, SVU, e fez durante muitos anos. Aí hoje em dia ele tá em outro Lei e Ordem, e ele também ficou muito famoso por aquela série Oz, que ele fazia par com o Lee Tergesen. Eles eram o casal principal da série. Não, inclusive é curioso, porque a gente tá falando de um filme LGBT. O Christopher Meloni, ele é meio que um ícone do LGBT na televisão, porque ele fazia... E no Twitter. Exatamente, porque ele foi um dos primeiros pares românticos pares românticos muito fortes, protagonistas da televisão norte-americana no Oz, assim, que ele fazia um bissexual que se apaixonava por outro prisioneiro que também era bissexual, e os dois se apaixonavam. Eles viviam um romance cheio de idas e voltas. O personagem dele era meio um psicopata. Nossa, que tinha um psicopata que se apaixonava por esse cara e meio que se humanizava, mas ele ainda era filho da puta. É um casal meio de gato e rato, assim, que eles faziam. Assim, e fez muito sucesso na época. Voltando aqui a figura assim dele no filme, né? Ele é meio que assim, ele não é tão ele é marcante, assim, ele é importante, mas eu acho assim que, como a gente falou, o John Pantoliano acaba sendo assim dessa turma dos homens. Ele rouba assim, a cena. Não, ele domina o filme totalmente. A gente até mencionou isso assim, en passant, mas é um filme muito pequeno, né? Muito independente, assim. Se passa em 2, 3 cômodos. É um filme bem limitado, assim, até, sei lá, de orçamento, talvez, de tamanho e tal, poucos né? espaços, né, eles usam, né? Assim, aquela coisa bem... O filme usa poucos espaços. Apesar de ser muito chamativo e muito bem trabalhado esteticamente, é um filme que é pequeno, é um filme de estreia mesmo, né? Como foi falado aí, é o primeiro longa-metragem que elas dirigiram, e apesar de fazer muita coisa, né, nesses espaços, assim, mas é um filme até minimalista, até em questão de trama, porque se passa em alguns dias, né? É tipo, elas se conhecem, daí tem um rolê que elas querem roubar um dinheiro e dá errado, e é isso, assim. E fica aquela coisa assim, da promessa pro futuro, né? Assim. É aquela coisa, né, assim, eu acho que esse filme mostra muito bem que, tipo assim, mesmo num orçamento reduzido e num espaço reduzido, você pode brincar criativamente de um jeito muito foda, né? Nossa, assim, total, né, cara? assim, Você pode... E sem soar teatral, né? Teatral... Não que teatral seja ruim, mas aquela coisa assim de realmente parecer um teatro filmado. Esse filme não é baseado em teatro, mas tem muitos filmes que sofrem desse mal, assim, que se passam em 1 ou 2 espaços, ou no máximo 3. Quando é pobre, né? Quando é usado de forma pobre. É aquela diz, coisa, né, assim, do Camila, blocking mesmo, que a gente estava falando no outro episódio, assim, de saber como fazer esse posicionamento, né? De trabalhar bem, na verdade, o mise-en-scène, né? Que é tudo que envolve. E é engraçado que a gente falou de 2 filmes aí do Paul Schrader. O Paul Schrader é tipo aquela coisa, ele é um minimalista na forma, né? E aqui é o contrário, né? Tipo, sei lá, os filmes do Paul Schrader se passam em vários lugares durante algum tempo e muita coisa acontece e tal, mas são filmes contidos, assim, na estética. E aqui é o contrário, aqui é um filme que se passa em 2, 3 lugares, mas é muito desenvolvido e tal. E também tem muito a ver com uma coisa que rolava, assim, que é uma influência de animação, assim. As Wachowski são amplamente, tipo, meio que todo mundo sabe que elas são fãs principalmente de anime. E vários desenhos japoneses, assim, que até tem coisas que elas adaptam diretamente, assim, pra Matrix. Tem coisas que elas pegam de Ghost in the Shell e outros animes clássicos aí dos anos 80 e 90. E aqui a gente vê muito, assim, a forma de enquadrar, a forma de lidar com as cenas, é sempre essa coisa caricata num bom sentido, num sentido de simplificar o plano e tentar criar a partir dali. Essa cena da privada mesmo que a Camila falou antes, eu acho espetáculo, assim, que a gente ouve a violência primeiro, daí a gente vê a privada e com essa... A água começa a se mexer, uma coisa meio T-Rex do Jurassic Park aí, e quando corta já tá lá no outro banheiro do outro cara, ele batendo com a cara do na nossa cara já, assim, vai de um extremo ao outro, mas fazendo sentido, né? E acho que tem uma coisa, assim, como o filme encerra, já falei, assim, que essa coisa, assim, da esperança pro futuro, né? Que a Violet, a Corky pergunta pra Violet, né? Você sabe qual é a diferença entre eu e você? E aí a Violet fala, não, ela fala, a Corky responde, nem eu. Então...
Assim, é aquela coisa assim do filme que consegue terminar bem. E me remete muito novamente o quê? Billy Wilder, né? Que terminava os filmes com essas coisas de efeito, Uma assim, com essas sacada, né? frases, assim. Nobody's Perfect, Shut Up and Deal, né? Do próprio Pacto de Sangue também, né? Termina de uma forma bem impactante. Sim, sim. O Fred McMurray com o Edward Robinson. Sim, acho que tem isso também, assim, de saber começar ambientando tudo, fazendo a gente se apegar àquelas personagens e também saber terminar sem fazer uma coisa meio Peter Jackson no fim do Senhor dos Anéis, assim, de 80 horas de desfecho. Adoro, tá? Não, eu tô só Podia dando um ter mais, exemplo, foi o primeiro que veio à cabeça. Sim, sim, não, Mas mas é muito foda mesmo, com certeza. Ele consegue fechar muito bem as personagens e o que as duas vivenciaram uma com a outra e dar um desfecho pra tudo isso, assim, sem também ser aquela coisa muito fechadinha. E essa qualidade de saber acabar filme é rara mesmo. Não é todo mundo que Com tem, certeza, que poucos tem conseguem, isso, assim. assim. E os filmes delas, assim, lembrando agora de cabeça pelo menos Matrix e tal, alguns continuaram com essa coisa bem dinâmica, assim, de acabar de uma forma meio impactante. But she's never in the way, always something nice to say, what a blessing. I could leave her on her own, knowing she's okay alone and there's no messing. She's a lady, oh, she's a lady. Então, Vincent e Camila, vamos para os nossos saxofones, vamos nas notinhas do filme. Queria começar por você, Vincent. Quantos saxofones de ouro você dá para Ligados pelo Desejo, das Wachowski? Eu acho que é um grande filme, assim, de estreia. Apesar de não ser um filme que é perfeito em todos os aspectos, eu ainda tenho algumas coisas que eu acho que eu fico um pouco assim, como às vezes essa artificialidade toda e uma certa exposição de diálogo me tira um pouco, mas eu acho um filmaço, eu acho que é um filme muito marcante e de um estilo assim, muito potente pra época, então eu vou dar 4 saxofones de ouro pra ele, assim, apesar de não ser um filme perfeito, é um dos grandes filmes aí de todas as minhas diretoras favoritas. E você, Camila, quanto você dá para Ligados pelo Desejo? Eu vou ser mais generosa. Não, se bem que 4 saxofones é muita generosidade, na verdade não, é porque elas merecem sim, elas fizeram por merecer, meritocracia aqui. Brincadeira, gente, a gente não acredita em meritocracia. Mas eu dou 5 saxofones de ouro. Apesar de ter coisas que elas desenvolveriam melhor no Matrix, são coisas que pra mim não afetam o geral do filme, não me tiram do filme, assim, são só conceitos, coisas interessantes ali, aquela coisa assim de ensaio pra grandeza ainda maior. E acho que a gente dá pra ver, assim, muito dessa ironia, dessa brincadeira com gêneros que elas iriam fazer, e como elas tinham esse conhecimento da linguagem a ponto de fazer coisas, assim, bem inventivas, assim, com a câmera mesmo. Então eu dou 5 saxofones de ouro. Excelente. Ó, eu vou acompanhar a Camila, vou dar 5 saxofones de ouro também, assim. Porque eu acho esse filme muito forte em como ele consegue realmente te ambientar dentro daquele relacionamento e dentro daquele espaço e de como ele desenvolve essa coisa do neo-noir, tudo isso muito a favor da relação dessas duas personagens num filme que tem essa coisa da sensualidade, da violência elaboradas de um jeito que ao mesmo tempo que é muito simples, é muito complexo em como ele faz isso, assim, e te deixa num impacto gigantesco mesmo, assim, é um filme que você meio que quer viver naquele espaço e entender aquelas dinâmicas de relação e perceber o quão elas são realmente profundas. Assim, eu acho que é um filme que ele tem uma coisa direta de trama e de premissa que as Wachowski depois elas nunca vão voltar para essa coisa mais, digamos, entre muitas aspas, realista de trama, mesmo sendo totalmente maneirista, estilizado e cartunesco, como a gente falou. Porém, ele tá totalmente adequado dentro dessa coisa que elas têm de brincar com a linguagem, brincar com o gênero e brincar com universos e com relações que a gente cruza, assim, nessa coisa mais carnal e emocional das duas personagens principais. Então é um filme que eu acho incrível, de uma das diretoras, de uma das grandes duplas de diretoras que
que nós temos, assim, que são geniais elas, assim. Então, gente, agora a gente vai para a nossa sessão de dicas, avisos e etc, que é o Corujão, né? E aí eu queria começar com a Camila. Camila, o que você tem para indicar pra gente? Bom, vou dar umas indicações aqui de coisas que eu já vi, assim, eu passei a semana revendo coisas, muitas para gravar, podcast e tal. E eu revi, na verdade, 3 filmes maravilhosos para gravar 2 podcasts. Um foi com Cinemação, eu gravei sobre o Pagador de Promessas, que tá fazendo 60 anos, né? E é incrível, um dos maiores filmes do nosso cinema. Ele ganhou a Palma de Ouro, mas eu ainda acho que ele não é aquela celebração gigantesca que... Ele não tem aquela celebração gigantesca que Cidade de Deus tem, até por, enfim, épocas diferentes e tal. E também a gente fala nesse podcast sobre as tretas com o Glauber, né? Que o Glauber não gostou muito da Palma de Ouro ter ido pro Anselmo Duarte, de todas as pessoas, né? Assim, ó, of all people, galã da Vera Cruz que ganhou o prêmio. Então, assim, é bem bom esse filme, maravilhoso. Ele fala muito sobre Brasil atual, apesar de ser de 60 anos atrás, o que é muito triste, porque é um filme sobre poderes que se colocam acima de outros e preconceito religioso, né? Principalmente com as religiões de matriz africana. Então é bem maravilhoso, tá no Globoplay. E eu revi também para gravar com o pessoal do Supercuts 2 filmes do Scorsese que eu gosto muito, dessa era dele da década de 80, que eu acho que representa uma ruptura com o que ele vinha fazendo, né? Ele começa a experimentar mais. E aí tem o Rei da Comédia, que eu digo assim, que é o Joker antes do Joker. Na verdade, todo mundo diz isso, né? Mas é que eu acho mais Joker do que o Taxi Driver. Ah, não, sim, acho com certeza. Joker é mais Rei da Comédia do que Taxi Driver. E é maravilhoso, é um filme sobre obsessão, sobre esse fanatismo que se tem com o ídolo e essa busca pela fama. E ele brinca muito com realidade e ficção e, enfim, coisas na cabeça do personagem, o De Niro maravilhoso, o Sandra Bernhard incrível e uma escalação bem esperta do Jerry Lewis. Eu ia falar Jerry Lewis é cantor. Mas eu vi também o Depois de Horas, que é com Griffin Dunne, né, do Scorsese. Griffin fucking Dunne. Griffin Dunne, também conhecido como diretor de Da Magia, Sedução e o Professor da Veida e Meu Primeiro Amor. Eu amo ele também no Lobisomem Americano em Londres e ele no Depois de Horas. Ele tá maravilhoso, é um filme também, é bem diferente dos filmes do Scorsese e assim, é um filme bem Paul Schrader, assim, eu adoro acho. esse filme. E ele tem uma vibe assim, bem assim, noturna, né, essa coisa assim do cara que tá vivendo uma série de situações bizarras numa noite só. E ele é um yuppie, né? Ele trabalha com computadores e tal. Então, assim, ele tem uma vida bem pacata e acaba vivendo umas loucuras aí. Tiro, moto empinando, tiro, essas coisas assim. Rosana Arquette, na época do Na Cama com Madonna, não. Procura-se Susan Desesperadamente. E tem a Catherine O'Hara bem novinha também. Então, é bem legal. Não, eu ia dizer que uma história engraçada é que esse filme ele ficou eternamente na minha adolescente, assim, tinha baixado e tal, e ele ficava eternamente, que era um dos filmes do Scorsese que eu nunca tinha visto, né? E todo jovem cinéfilo é fã do Scorsese, né? Total. E daí eu, sei lá, tinha chegado tarde em casa, daí começou a passar à noite na Globo, acho que no Intercine, passou Meu Primeiro Amor 1, daí fazia tempo que eu não via, daí eu assisti, e daí eu pensei, putz, não tô com sono ainda, jovem, né? E daí eu pensei, tô aqui Depois de Horas, vou ver Depois de Horas. E deu vida de madrugada, esse filme foi maravilhoso, assim, fiquei encantado. Assim. Aí o Inception, né? O Isso, Professor da Veida. Assistindo Depois de Horas. E ele tá num filme muito bom também, que as pessoas têm que lembrar mais, que é Quiz Show. Ótimo, bem legal esse filme, verdade. Pô, todo mundo tá nesse filme, né? John Turturro e tal. É o John Turturro, né? É o John Turturro, o outro cara que eu não lembro quem é. É o Ray Fiennes, não. E o Ray Fiennes e um outro cara aí que eu não lembro quem é. Robbie Morrow, muito bom, dirigido pelo Redford. Com certeza também vai aparecer aqui na nossa lista infinita de filmes que vão aparecer aqui. E outra coisa que eu reassisti essa semana, assim, eu tive uma semana muito intensa de trabalho, então eu chegava em casa e só queria relaxar. E aí eu aproveitei para terminar uma das 500 novelas que eu tô vendo, e no caso uma que eu tava revendo pela
70ª vez, assim, que é a Usurpadora, que tá no Globoplay. E terminei. E no Globoplay tem também a continuação de 2 capítulos, que é quando a babá tenta envenenar a Paulina. 25 anos depois, né? A Usurpadora, 25 anos depois? Não, amigo, é 1 ano depois. Ah, eu pensei que era muito tempo porque tem depois. uma outra que é do Prime e tal, mas é meio narconovela. Ah, assim, entendi. Eu não gostei muito, não. O remake, né? Um reboot, mas essa versão... É que essa de 88 também de 98 também é remake. Tudo no México, todas as novelas são remakes, né? Elas são refeitas e tal. E eu comecei a ver a venezuelana original, assim. Tem umas cenas bem parecidas, é bem engraçado, assim, ver. Mas que se chama La Intrusa, se eu não me engano. E La Usurpadora, maravilhosa, assim, o Globoplay disponibiliza no original, mas assim, ver com dublagem é especial, assim. Ah, maravilhoso. A atuação, assim, do Fernando Colunga é acting, assim, ele tem um talento especial para a canastrice que deixa especial. Eu amo a Vovó Piedade. Nossa, Vovó Piedade icônica, né, assim, começa a novela alcoólatra, né, assim, aí um dia ela se recupera do alcoolismo, um belo dia, e aí ela vira shipper do Carlos Daniel e da Paulina, e, enfim, maravilhosa. Tirando a parte do Carlinhos, quando ele perde a memória, terrível, nossa, verdade, mas aí, a novela é muito boa. E quem faz a avó do Carlinhos lá, que ele perde a memória, a vovó Isabel, é a Silvia Derbez, que é uma grande atriz do México, do cinema mexicano também, e a mãe do Eugênio Derbez, que fez Coda recentemente, então conexões. Bom demais. Sempre dá pra encontrar uma conexão com uma novela mexicana, mas enfim, a gente assiste a novela inédita, vai passar no Viva, inclusive, vai começar a passar no Viva. E você, Vincent, o que você tem pra indicar pra gente? Bom, eu voltei recentemente aí do Olhar de Cinema, onde estava tendo uma mostra, né, de cineastas mulheres, a partir de uma outra cineasta. Eu vi 2 clássicos que eu acho que até se encaixam no programa de hoje, que são dirigidos por 2 diretoras lésbicas, aí 2 jovens clássicos. Um deles é o Notícias de Casa, da Chantal Akerman. Tive a oportunidade de ver essa obra-prima no cinema, que é um filme que basicamente a Chantal, morando em Nova York nos anos 70, ela recebe cartas da mãe, ela lê as cartas que ela recebe da mãe, enquanto o filme ele é composto por imagens da cidade de Nova York, que ela própria filma, e é um espetáculo, assim, é um filme muito... acho que é uma boa introdução, assim, para cinema experimental, esse filme, porque ele tem esse mecanismo muito bem definido, né? Ele é feito disso, imagens e leitura de cartas que ela recebe da mãe, e como ele funciona numa chave, assim, até narrativa, documental, de como ela lê as cartas da mãe, e as cartas frequentemente a gente não ouve tudo, porque são atravessadas por sons de trânsito, sons do metrô, aquele vozerio da cidade, só que ao mesmo tempo o filme, através disso, consegue comunicar por todo esse subtexto aquela coisa do isolamento, da saudade de casa, de viver sozinha numa metrópole, de como isso pode ser avassalador de alguma forma, de como Nova York é tipo um monstro vivo e ela vive lá dentro, e tem assim o grande plano final, assim, que é até conhecido, que encerra esse filme, é uma cena que ela entra num barco e Nova York vai ficando pequena e sumindo dentro da névoa. Então é um filmaço aí, deve ter no MUBI, não vi se tem em algum streaming, assim, mas é um filme até não é difícil de encontrar, é um clássico aí da Chantal Akerman, chamado Notícias de Casa. E o outro que eu tive a oportunidade de ver é o filme da Bárbara Hammer, Beijos de Nitrato, que é um filme que daí especificamente ele vai falar falar que Beijos de Nitrato é sobre personagens e pessoas lésbicas ou gays em Hollywood seria limitar demais, porque é um filme que vai falar de tudo que tem a ver de sexualidade e identidade dentro e fora dessa indústria cultural de Hollywood, através de depoimentos, através dessa experimentação de imagens sobrepostas umas nas outras, e foi uma sessão muito foda de ver, assim. E só pra uma cena que me marca muito, que eu acho que é uma cena até famosa do filme, que marca muita gente, tem um momento que tem um casal interracial transando, assim, 2 homens, e na frente deles aparece a parte do Código Reis que falava das diretrizes pro sexo, né, que é
não podem haver relações entre miscigenação e essas coisas assim, que foi esse código de censura que dominou Hollywood durante tanto tempo. Então vale muito a pena, assim. Esse programa tá saindo em junho, que é um mês que do nada as marcas começam a lembrar que LGBTs existem, né? Mas assim, é um clássico para qualquer momento e é muito bom, assim, tem até a ver com essa coisa de hoje. E a minha outra indicação, são esses 2 filmes. E da TV, uma que a gente até meio que mencionou, mas não falou muito, foi Sense8, que é a série das irmãs Wachowski. Teve 2 temporadas, ela não termina tão bem quanto ela começa, mas ela é uma série assim que foi realmente... não é difícil, né? Mas uma das poucas grandes séries da Netflix com certeza. Que tem essa mitologia aí super complexa, super particular, de 8 pessoas ligadas de alguma forma, que não importa muito por que elas estão ligadas, o que importa é o que se faz com isso em questão de estilo, de decupagem e o que isso simboliza. E é uma série que explora muito também essa coisa de relações fora do comum, né? Tem personagens trans, gays, personagens lésbicas, personagens bissexuais, personagens que se relacionam de formas diversas entre eles próprios, e é muito bom, assim, é uma série que vai ser lembrada como uma série muito importante, assim, da época que ela surgiu até a época que ela acabou. E a minha última indicação de TV também, que apesar de eu não ter achado o final lá, essas coisas, e meio que se encerrou de um jeito meio estranho pra mim, mas é uma série que eu achei bacana, da Apple, que é a Iluminadas, que é a série que tem a Elizabeth Moss e o Wagner Moura, que é uma série de ficção e ao mesmo tempo de investigação, de assassinato, assim. Até lembrando do nosso programa aí de Colecionador de Ossos, é uma série que vai lidando com essa personagem, tentando buscar e tentando entender esse assassino, e o Jamie Bell aí tá muito bem. E o Wagner Moura também tem um papel... Normalmente esses papéis de brasileiros em Hollywood são meio ingratos, mas ele tá com um papel bem legal aqui, bem brasileiro, bem interessante. Muito bom, muito bom. Bem, eu vi muita coisa essa semana e vi muitas coisas que me interessaram muito, então eu vou fazer uma série de indicações aqui das coisas que eu vi. Eu vou começar... É uma indicação meio polêmica, porque eu sei que muita gente não gosta desse filme, mas eu fui rever ele porque eu só tinha lembrança dele da época que eu via na TNT. Eu achei um filmaço, eu amei, que é o Elizabethtown, o Tudo Acontece em Elizabethtown, do Cameron Crowe, assim, né? Que é um filme que eu achei maravilhoso revendo, assim. Lógico que o filme tem um demérito, tava até conversando com a Isabel esses dias, assim, sobre isso, na verdade, ontem de quando a gente tá gravando, né? Que é um filme que meio que popularizou essa coisa da Manic Pixie Girl, tudo isso. Manic Dream Pixie Girl, que é a personagem da Kirsten Dunst, assim, né? Que realmente é uma coisa... É um demérito do filme, né? Um erro dele. Mas, dito isso, eu acho que o filme é tão encantador. E o Cameron Crowe, ele consegue nesse filme... Primeiro que o filme é muito bem dirigido, assim. O filme tem esse negócio de marcação, de espaços que a gente tava comentando. O jeito que... o jeito que o filme consegue extrair isso dos lugares pra onde o personagem do Orlando Bloom vai é espetacular. O jeito que o filme estrada é incrível. Do jeito que o personagem do Orlando Bloom tá na estrada. Ele tem uma cena de quase suicídio que é incrível, assim, o jeito que ele isola o Orlando Bloom do cenário, é muito foda, assim, e tem uma coisa que esse filme é encantador, ele é encantador, assim, é um filme que consegue lidar com essa coisa dos tipos, das caricaturas que o Orlando Bloom vai cruzando, mas com uma humanidade e com uma doçura que eu achei impressionante mesmo, assim. O Orlando Bloom provavelmente tá na melhor interpretação dele, porque ele é um ator ruim, mas ele consegue, né, nesse filme, tá mega à vontade, assim, ele tem até uma doçura. E a Kirsten Dunst, quando ela aparece no filme, ela engole ele, assim. Eles têm uma química muito boa, e apesar da personagem dela ser isso, da maneira que Girl, ela também tem fatores encantadores de uma psicologia que não é mega desenvolvida no filme, mas ela pega esse papel e ela se entrega a ele de um jeito que você vê que ela é um brilho, sabe, assim, ela é uma estrela mesmo. E ela pega a tela e possui a tela pra ela, assim, né? E o filme tem uns detalhes, tipo assim, de como as cinzas do pai dele observam ele. Tem uma cena da Susan Sarandon fazendo um stand-up
meio confissão no funeral do marido, que é linda, assim, a forma que é iluminada essa cena, o discurso que ela dá, e a forma que o personagem do Orlando Bloom e da Judy Greer, que é a irmã dele, estão olhando pra ele. Porque Miracle é muito foda de criar personagem, né? E de criar situações que são ao mesmo tempo dramáticas e cômicas pra esses personagens, né? Nesse filme eu acho que ele chega na primazia disso, um filme que eu fiquei bem impressionado revendo, porque eu só tinha a lembrança dele de TNT da vida, de ser um filme meio qualquer, tá bom, aceito. Então então, Vinícius, eu acho que é um filme que, apesar dele ter as suas facilidades e suas problemáticas, eu acho que ele tem coisas muito fortes e muito maravilhosas de como ele lida com a morte, sabe? Assim, porque ele lida com a morte de um jeito que nem é sensacionalista, mas também não tira o peso que a morte tem, assim, como uma passagem da vida. Então eu recomendo muito esse filme, ele tá no Globoplay, no streaming da Netflix, junto com Ligados pelo Desejo. E eu também vi um filme brasileiro que pouquíssima gente viu, que tá no YouTube, que chama O Fragante, que é dirigido pelo Reginaldo Faria. Pouca gente sabe, mas o Reginaldo Faria fez vários filmes, assim como diretor. E o Reginaldo Faria, que é irmão do Roberto Farias, que é um diretor histórico aí da Assalto ao Temperador, dirigiu o filme do Roberto Carlos do Diamante. E aí o Reginaldo Faria fez esse O Fragante, que é uma comédia de costumes, mas também é um drama sobre 4 amigos que enganam suas mulheres durante o carnaval, não sei o quê. E as mulheres são obrigadas a ter essa coisa meio de uma relação meio submissa a esses caras. Aí tem uma das esposas, que é a esposa do Reginaldo Faria, que é a Maria Cláudia, que decide se rebelar a isso. É um filme muito foda, porque além dele ter essa coisa de crônica carioca alucinante, que é muito engraçada, que tem um clima muito frenético, ele também é um filme que consegue muito bem ser uma pornô chanchada que critica essa coisa do machismo e desses papéis de gênero, dessa misoginia. Então é um filme muito impressionante, muito foda, muito bem dirigido também pelo Reginaldo Faria, com essa questão temática muito forte. Eu também vi um filme chamado Casamento de Muriel, do P.J. Hogan, com a Toni Collette, que é um filme maravilhoso, um filme encantador, que tem o melhor uso de Toni Collette que eu já vi, o melhor uso de ABBA que eu já vi, e é um filme encantador sobre amizade, que é uma comédia... pau em Mamma Mia. Que é uma comédia romântica ao inverso, cara. É incrível, Rachel Griffiths também maravilhosa. E é um filme que, cara, ele é pesadíssimo. Eu fiquei chocado com quão pesado ele é. Ele é muito pesado, é um filme que fala de temáticas muito importantes, assim, cara, de muito pesadas. Consegue equilibrar essa coisa do drama com uma comédia de farsa, de caricatura, de uma forma muito ótima. E que consegue desenvolver muito bem as personagens femininas que tem. Então é um filme incrível mesmo, grandes interpretações e grandes cenas, P.J. Hogan, reizinho. E aí a Camila tinha comentado essa coisa do teatro, dos espaços, disso aí. Tem um filme na MUBI que eu vi, que é o Melô, do Alain Resnais, que é um filme que consegue unir de forma incrível essa coisa da mise-en-scène teatral com o cinema e fazer um casamento entre as duas coisas, assim, que é um melodrama de época incrível, assim, que mostra como o teatro e o cinema podem conversar sem ser teatro filmado, sem um perder as suas essências, essas duas essências conversarem de um jeito primoroso, assim. Melô, um filme incrível. É incrível. E aí minha penúltima indicação é o Parceiros da Noite, o Cruising, do William Friedkin, que é um filme maravilhoso, incrível. Esse eu quero aqui, hein? Fantástico esse filme. É um filme que tem que estar no Supercine, porque é um filme que tem a cara do Supercine. E também é um filme estilizado, que é um filme mega estilizado, que é um filme que o corpo, o suor e essa coisa da sensualidade são vitais pro filme, que é um estudo de personagem sobre um policial que vai se infiltrar na comunidade LGBT para descobrir uma série de assassinatos. E é um filme mega complexo, porque na época ele foi muito detonado pela visão que ele faz meio estereotipada da comunidade LGBT. Mas na verdade, eu acho, isso é uma opinião pessoal, que é um filme muito crítico a como a sociedade marginaliza e como a polícia marginaliza a comunidade LGBT e de como a sociedade oprime essas pessoas que basicamente têm que oprimir esses sentimentos que são violentados pela sociedade. E o Al Pacino, ele tem umas interpretações mais complexas e ricas da carreira dele, assim. A cena final dele, que ele diz tudo só com o olhar,
fala muito sobre essa questão temática do filme, que é muito mais rica Esse e filme, acho que a complexa do gente que até parece. falou dele no Gigolô Americano, a gente passou por ele, citou, eu acho, filmaço. Com certeza, não, é um filme incrível mesmo, assim. E eu queria terminar, eu queria falar do filme que vai estrear dia 23 dos cinemas aqui no Brasil, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que eu vi ele na cabine, né? O filme aí, A Nova Sensação da 24, que é um filme que eu gostei muito, achei muito legal, assim. Com certeza vai ser um filme que vai dividir opiniões. É um filme, assim, eu não acho que ele seja essa obra-prima, esse melhor filme do mundo que estão falando, assim. Eu tenho ressalvas a ele, mas eu gostei muito dele, porque quanto menos se falar sobre a trama dele, melhor. Ele é um filme protagonizado pela Michelle Yeoh. E é um filme que é do Tigre e Dragão e vários filmes fodas. Ela tá excelente no filme. E eu acho que o filme é muito bom quando ele consegue misturar um drama de personagem, um drama familiar de personagem, assim, das questões familiares e desses conflitos de geração. Inclusive também tem uma temática LGBT no filme. E como ele consegue misturar isso com essa coisa meio surrealista, também de multiverso, que consegue lidar com várias realidades diferentes que se chocam, e de como o filme é meio um filme de sátira ao respeito disso, e de várias realidades diferentes ao respeito disso, assim. Eu acho que assim ele consegue coisas que são... Dessa forma ele consegue coisas que são muito boas, tanto na ação mais corporal, assim, meio de cinema oriental com cartoon, tanto nessa coisa de drama familiar, tanto nessa coisa mais de sátira que ele tem. No meio do filme, eu acho que ele fica meio redundante e fica muito essa coisa meio, eu sou engraçadinho, eu sou maluquinho, olha pra mim como eu sou criativo, tô fazendo o melhor filme do mundo, aí isso me cansou bastante. Mas aí eu acho que no início e no final, e algumas partes que conseguem amarrar isso, com a interpretação da Michelle Yeoh e com esse drama familiar e esses outros misturas de gênero, ele consegue momentos muito fortes, assim. Tem uma cena de uma pedra que é sensacional. Então, cara, assim, eu acho que é um filme que tem qualidades muito boas. É um belo filme, apesar de não ser essa obra-prima aí, melhor filme do mundo, um dos melhores filmes do ano que estão falando. Longe disso. Mas é um filme muito legal que merece ser visto, assim. Eu acho que o pessoal vai... Eu fiquei interessado que parece que é um filme que respeita aí o grande talento de Michelle Yeoh, que eu acho uma grande atriz, eu sou muito fã dela. Ela é excelente. Né? A Jamie Lee Curtis eu não gostei, sendo sincero. Achei ela qualquer coisa. A Jamie Lee Curtis tá fazendo a maior campanha nesse filme no Twitter, falando mal da Marvel. Tô achando divertidíssimo. Pelo menos isso bacana, e ela é uma grande atriz, né? Então já vale por isso, né? Apesar dela realmente no filme... Eu acho bem qualquer coisa, assim, não gosto muito dela, não. E inclusive, o pai da Michelle Yeoh nesse filme é o ator que faz o garoto oriental no Goonies e que também faz o menino do Indiana Jones 2. Desistiu da carreira, né? Desistiu da carreira, ele tá voltando agora. Ele desistiu da carreira. Ele tá ótimo no filme, ele tá muito bem, assim. Nem parece que ele ficou tanto tempo sem atuar, assim, porque ele tá ótimo. Eu acho que esse filme é bem capaz dele aparecer aí nos Oscars da vida, assim. Eu acho que atuações merece bastante. O filme em si, eu acho que não, mas as atuações merecem bastante, mas merece ser visto, com certeza. Porque não tinha oportunidade pra ele, ele se sentiu motivado com o sucesso do Podre de Rico. Legal, que é maravilhoso. É muito legal. E aí ele resolveu voltar a atuar, então tipo, já pensou assim, o cara assim, tá num filme que provavelmente vai ser indicado ao Oscar de roteiro, não sei se efeitos, mas vai ter uma campanha. Eu já vi o Ronaldo, nosso amigo, Ronaldo Trancoso, ele tava até mostrando assim que vai ter acho que é a 24, né? A 24 vai fazer uma campanhazinha. Pode ser que, se tivesse Globo de Ouro, seria mais fácil, porque com certeza ia ganhar a melhor comédia do Globo de Ouro. Pra um filme indie, ele fez um dinheiro bom lá fora e ele é a sensação indiazinha, assim, do momento, né? Então, com certeza vai. Muita gente fora da bolha falando, assim. Com certeza ele vai. Ele tem chances aí. É um filme muito legal, vejam, assim. Quem amar, amou. Quem odiar, odiou. Quem não achar nenhuma coisa em outra vida, pra não deixar de citar, mas é isso, é um filme bem bacana. Michelle Yeoh também vai estar nas continuações de Avatar aí. Tem aí. Aê, ganhando bacana. Dinheiro. Muito bom. E só pra terminar, assistam Power Couple, que cada vez tem mais barracos, assim, cara. Teve um barraco recente da Carol com a Brenda, que foi... porque depois que ele gravar isso, amigo, vai acontecer uns 5 barracos. Que foi... Teve aquele barraco assustador, né, do Rogério, pai do MC Gui, com o Cartoloco, que foi uma coisa mais
Coisa mais baixa que eu já vi na televisão, assim, coisa Não, muito antes tinha pesada. acontecido outro do Adbala com a Matheus Brenda, né? Não, e no mesmo dia teve um barraco pesadíssimo, bizarro do Adbala com o Matheus também. Foi uma coisa assim de louco, assim. Esse aí que ele ficou gritando, parecia assim que ia rolar agressão física e todo mundo na casa tava brigando entre si. Loucura, o caos na Record, o caos no audiovisual, a estética do caos total, mas esse com a Carol e da Brenda, muito bom. Então, assim, vejam Power Couple, e é isso, gente. Enchi vocês de recomendações, mas assim mesmo, a vida é assim, não tem né, dúvida cara? do que assistir. Bem, gente, já adiantando no nosso próximo episódio, nós vamos falar de Sidney Lumet, grande cineasta aí, que eu acho que todo mundo aqui tem uma relação de carinho muito forte, né? Eu, pelo menos, achei um cineasta gigantesco, assim. E a gente vai falar dele porque ele faria aniversário no dia 25, se ele estivesse vivo. E é um diretor com vários títulos de supercine na filmografia, né? E o próximo filme que foi escolhido por vocês no Instagram vai ser Um Dia de Cão. E é isso, gente. Foi um prazer ter esse papo com vocês, Vincent, Camila. Muito obrigado para quem nos ouviu. Valeu demais, assim. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, avaliar o nosso episódio no nosso podcast, nos agregadores de podcast, Spotify. Não esqueçam de nos avaliar lá. Assim, fica o nosso agradecimento pro Felipe Hoffman, a voz do nosso podcast. Muito obrigado, amamos você, Hoffman. E não se esqueça também, esse podcast vai estar no meu canal também, o Fiz Cinema. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar ele nas suas redes sociais e me seguir também nas minhas redes sociais. E é isso, gente, muito obrigado, valeu e até mais, gente. Beijão, abraço. Tchau, gente. Tchau. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. Qual é? Pelo amor de Deus, Violet. Eu ouvi você. Paredes finas, lembra? O que você ouviu não era sexo. Então o que era? Trabalho.